Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, a professora vai estar fazendo uma revisão de conteúdos avaliativos. Como você já sabe, hoje é a nossa avaliação de Ciências do primeiro bimestre. Então, antes da gente partir para a nossa avaliação, vamos fazer então uma breve revisão? Vamos lá? E antes de começar, a professora trouxe uma palavra de incentivo para você. Você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que parece, mais inteligente do que pensa. Queridos, com certeza você deve estar um pouquinho nervoso, né? Por causa das nossas avaliações. Mas não esqueça, você é muito corajoso, você é forte, você é inteligente, você estudou durante o bimestre, você revisou seus conteúdos e se preparou para a avaliação. Então seja corajoso, busque força e coloque a sua inteligência em ação, porque eu tenho certeza que você fará uma boa avaliação. A professora trouxe também para vocês algumas dicas, né? Eu trouxe 8 dicas para você tirar 10 em todas as suas avaliações. Bom, a verdade é que é um checklist, né? De alguns pontos que você deve fazer para que você realize uma boa avaliação. O primeiro ponto é faça anotações durante as aulas, é de extrema importância que você assista às suas videoaulas e que você anote os pontos principais do conteúdo. Revise o conteúdo no mesmo dia que é passado o conteúdo, então quando o professor está ministrando aula, faça suas anotações, procure revisar naquele mesmo dia o conteúdo que o professor passou para você, isso é importante. Faça resumos também dos conteúdos, né? Esses resumos vão fazer com que você fixe o conteúdo. Todas as vezes que você escreve aquilo que você assiste, né? Aquilo que você lê, que você vê, você está fixando o conteúdo. Outro ponto também, responda os testes, né? Responda as atividades que o professor passa para você durante as aulas. Isso é muito importante, isso vai fazer com que você venha a fixar aquele conteúdo do dia. Tenha uma rotina de estudos, então procure, né, estar no horário da sua videoaula, procure estar no horário dos seus tempos de aula, seguir aquele cronograma direitinho, que é para que você possa, né, seguir uma rotina diária de estudos, mesmo que você esteja em casa. Outro ponto, explique aos colegas o que você aprendeu. Se algum coleguinha chegou para você e pediu que você explique ou tire alguma dúvida, né? E ele viu que você absorveu o conteúdo, explique para ele, porque isso vai ajudar não só a você, mas vai estar ajudando a ele e vai estar ajudando a você, porque todas as vezes que você explicar, você está transmitindo conhecimento e está fixando conhecimento. Outro ponto, tenha um momento de descanso. Queridos, o descanso ele é de extrema importância, tanto a nível fisiológico como a nível psicológico, né? Então, o descanso ele nos ajuda a descansar a nossa mente, o nosso corpo, né? A liberar aquele cansaço diário. Então, procure descansar, procure tirar pelo menos, né, de 6 a 8 horas do seu dia para que você venha descansar, para que você venha ter um bom sono, para que seu corpo possa se restabelecer para o outro dia. E fique calmo na hora da prova, não adianta nervoso, né? Fique calmo, vai dar tudo certo, você vai fazer uma boa avaliação. Tá bom, meus queridos? Então, vamos passar para a nossa revisão de hoje. Então, vamos lá, galerinha, começar a falar, então, revisar sobre as transformações da matéria. Bom, primeiro de tudo, você tem que lembrar o que é matéria, né? Você tem que lembrar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu sou matéria, você é matéria, o seu estojo, sua caneta, seu notebook, sua geladeira, sua mesa, tudo que tem ao seu redor, inclusive você, é matéria. Porque matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. E aí, nós temos que lembrar que essa matéria ela pode passar por diversas transformações, que esse é o ponto, né, principal da unidade 1, em que nós vamos estudar
quais são essas transformações, né? Nós estudamos já quais são essas transformações em que é possível que essa matéria passe. Então, como você está vendo aqui na imagem, você vê aí, né, uma pessoa que pegou componentes básicos, né, como o trigo, o sal, a água, né, fermento. E aí, com esses componentes, essa pessoa misturou, né, todos esses componentes, toda essa matéria e produziu, né, o pão. Ou seja, com esses componentes unidos, a gente tem aí a formação de um pão quentinho e macio, né, mostrando como a matéria ela pode se transformar. Então, toda a matéria ao nosso redor, ela passa por transformações, e é isso que nós vamos ver, revisar aqui nessa unidade 1. Então, como eu já falei há pouco, a matéria ela passa por transformações, né? E quando essas transformações geram novas substâncias, ou seja, quando essas transformações vão formar novas substâncias, você automaticamente já sabe que está passando por uma transformação química, ou também chamada de reação química, que é o exemplo que nós temos aí, né? Quando você prepara um bolo, quando você prepara uma pizza, um pão, você já sabe que esse processo é um processo de transformação, né, de reação química. Por quê? Porque você pega componentes, você pega reagentes, você mistura esses componentes para gerar uma nova substância, né? Para gerar um novo produto. Então, todas as vezes em que você tem essa junção de componentes, essa junção de reagentes, em que você une para se produzir uma nova substância, você já sabe que automaticamente você tem uma transformação química. Já a transformação física, ela é ao contrário da química. Enquanto a química você vê evidências, né, de formação de uma nova substância, na transformação física não há essa geração de nova substância. Você vai ver apenas a alteração do estado da matéria. Então, na transformação física, a composição química da matéria, ela não é alterada. Um exemplo aqui básico que a gente visualiza isso é a água. A água, por exemplo, ela é uma transformação física. Por quê? Porque a sua composição química, ela não se altera. O que vai alterar é o seu estado. Então, você tem aqui, ó, nos exemplos das imagens, a água no estado líquido. Na outra imagem, você tem a água no estado gasoso. E na outra, na imagem do meio, você tem a água no estado sólido e na outra aqui você tem a água no estado gasoso, ou seja, mostrando que a água, a composição da água, a composição química da água não se alterou. Ela apenas alterou o que? O seu estado. Na primeira imagem, a água está no estado líquido, na segunda ela está no seu estado sólido e na terceira imagem ela está no seu estado gasoso, ou seja, transformação física, eu não tenho produção de novas substâncias, eu só vou ter apenas a mudança no seu estado, no estado da matéria. E essas transformações da matéria, elas podem ser observadas, né, e também descritas tanto de forma microscópica, que é aquela forma que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que está acontecendo ali a reação, como macroscopicamente, que é aquela que a gente consegue visualizar. Como, por exemplo, aqui, você tem aqui, né, a água, ela está recebendo calor, e aí automaticamente você consegue visualizar que a água ela começa a se agitar, entrando no processo de ebulição. Então, macroscopicamente, você consegue observar essa passagem, né, da água do estado líquido para o estado gasoso. Já de forma microscópica, né, é aquela que a gente não consegue ver, né, a olho nu, mas a partir desses modelos teóricos, né, que são modelos
metodológicos criados por pesquisadores em que eles estudaram, né, de forma microscópica, através de um microscópio, eles conseguiram, né, criar esses modelos teóricos explicando o quê? Que quando essa água ela sai do estado líquido para o gasoso, as suas partículas elas estão em extrema agitação, né? Ou seja, suas partículas estão extremamente agitadas, né? Então, são modelos microscópicos em que você consegue visualizar essa agitação. Através desses modelos teóricos, você consegue, através desses estudos que geraram esses modelos teóricos, você consegue hoje saber que uma substância ela é formada por partículas, né? Que essas partículas elas são chamadas de moléculas e que essas moléculas elas são formadas por átomos e esses átomos eles são formados são átomos de elementos químicos, ou seja, de determinados elementos químicos. E no exemplo aqui a gente tem aqui a água, né, em seu modelo teórico, de forma microscópica. Então, de forma microscópica, os pesquisadores eles detectaram que a água, né, ela é uma molécula e essa molécula ela é formada por dois tipos de átomos, né, de elemento químico hidrogênio e oxigênio, né, atua com a sua fórmula química H2O, ou seja, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Hoje nós sabemos isso graças a esses modelos teóricos criados a partir de estudos feitos por pesquisadores em laboratório. E aí, dependendo de como essas partículas, né, ou esses átomos, eles se comportam, ou interagem, ou se interligam entre si, você vai ter a existência, né, da matéria em diversos estados. E quais são eles? Estado sólido, líquido ou gasoso. Então, quando você tem a matéria no seu estado sólido, você vai ter um alto nível de organização das partículas. Quando você tem essa matéria em estado líquido, você vai ter um nível de organização dessas partículas de forma mediana. Quando você tem essa matéria em estado gasoso, você vai ter um nível de organização dessas moléculas, né, dessas partículas, muito baixo. E aí, no estado sólido, o movimento dessas partículas é muito pouco, ou seja, essas partículas elas quase não se movimentam. No estado líquido, elas têm já uma certa liberdade, essas partículas, né? Já apresentam uma certa liberdade. E já no estado gasoso, há uma liberdade muito grande de movimento dessas partículas. Outro ponto também que nós temos que verificar é a interação dessas partículas. Quando essas partículas elas estão no estado sólido, a união entre elas, conforme aqui o que você está vendo na imagem, é muito próxima, né? Então você vai ter essa interação muito próxima de uma partícula a outra no estado sólido. Já no estado líquido, elas são muito próximas, né? Embora elas estejam ainda um pouquinho separadas, né? Embora elas estejam um pouco mais soltas uma das outras. Já no estado gasoso, essas partículas elas ficam extremamente afastadas uma das outras. E aí, para que haja essa mudança no estado da matéria, é necessário que essa matéria ela absorva energia ou perca energia. Ou seja, para que haja a transformação de estado na matéria, é necessário que essa matéria ela receba calor ou perca calor. Em outras palavras, é necessário que ela aumente a sua temperatura, ou diminua a sua temperatura. Então, quando a matéria ela recebe energia, ou seja, quando a temperatura aumenta nessa matéria que ela está no estado sólido e que ela passa para o estado líquido, eu tenho aí o fenômeno de fusão.
Quando aumenta a temperatura e essa matéria sai do seu estado líquido para o gasoso, eu tenho o fenômeno de vaporização. E quando essa matéria ela perde, né, esse calor, que diminui a temperatura, ela sai do seu estado gasoso para o líquido num fenômeno chamado de condensação. E quando ela passa do seu estado líquido para o sólido, eu tenho o fenômeno de solidificação. E essas mudanças de estado, né, em que a matéria sai de um estado para o outro, ela pode ser representada através de um gráfico conhecido como curva de aquecimento, quando essa matéria está sendo exposta ao calor, ou seja, a altas temperaturas. Quando essa matéria está passando por uma queda de temperatura, ou seja, está sendo exposta a resfriamento, esse processo também inverso, né, de sair o aquecimento e entrar o resfriamento, também pode ser representado através de um gráfico chamado de curva de resfriamento. Então, eu tenho aqui uma curva de aquecimento, onde eu tenho essa mudança de estado acontecendo, né, em altas temperaturas, ou seja, temperaturas mais baixas para temperaturas mais altas, né? Então, aqui eu tenho nessa curva de aquecimento a representação feita através de um gráfico chamado de curva de aquecimento, em que você tem aqui provavelmente aí é a matéria, né? Ela está em estado, no seu estado de gelo. Aí ela sai do estado de gelo para o estado líquido. Quando no gráfico você tem o gráfico na horizontal, você já sabe que aqui está acontecendo um fenômeno de mudança de estado. Então, se ela está saindo do estado sólido para o estado líquido, você sabe que aqui nesse ponto, né? Eu vou marcar aí, você sabe que aqui nesse ponto você tem fenômeno de fusão. Quando ela sai do estado líquido para o vapor, aí você tem um outro fenômeno acontecendo bem aqui nesse ponto do gráfico, que é o fenômeno de vaporização. E quando esse gráfico ele é representado de forma inversa, né? Ou seja, quando está perdendo aquecimento, ou seja, que a matéria ela está sendo resfriada, você tem a curva de resfriamento, que é esse gráfico aqui, que mostra o inverso, né? O processo de temperaturas altas para temperaturas baixas, mostrando também os mesmos processos que vimos há pouco. Então, quando a matéria sai do estado de gasoso, ou seja, de vapor, e passa para o estado líquido, eu tenho bem aqui no ponto do gráfico um fenômeno acontecendo do estado gasoso, né, ou de vapor para o líquido, que é o processo de condensação, e quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, estado de gelo, eu tenho o processo de solidificação acontecendo aqui nesse ponto. E aí, a gente observando o nosso gráfico, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que todas as vezes que você tem um sistema em que você só tem uma única substância ali naquele sistema, por exemplo, tenho só o elemento água, né? Se eu tenho só essa substância, o que que vai acontecer? Quando essa substância ela estiver passando por essa mudança de estado, né, como de fusão e ebulição aqui no caso do nosso gráfico, eu já sei que a temperatura aqui nesse ponto de fusão e de ebulição, ela vai ser constante. É por isso que nesse ponto aqui, ó, o gráfico ele está retinho na horizontal, tanto na fusão como na ebulição. Ou seja, eu não tenho aqui nesse ponto de fusão e ebulição, eu não tenho variação de temperatura, ou seja, a temperatura aqui permanece constante. Agora, se eu tenho um sistema em que esse sistema ele é composto por uma mistura de substâncias, né? Ou seja, se eu tenho ali um sistema, por exemplo, que é, vamos supor, água e óleo, né? Ou seja,
eu tenho ali substâncias diferentes que estão formando uma mistura. Água e óleo é uma mistura. Ou seja, o que vai acontecer? Por ser uma mistura, ou seja, por você ter ali substâncias diferentes, água e óleo, o que vai acontecer? A temperatura ela vai variar. Vai acontecer essa variação de temperatura quando acontecer as mudanças de estado. É por isso que aqui no gráfico, ó, você vê que o processo de fusão e de ebulição, o gráfico ele não está reto na horizontal, ou seja, ele está um pouco inclinado, ou seja, quer dizer que aqui está acontecendo variação de temperatura. Então, numa mistura vai acontecer isso. A temperatura ela não vai ficar constante, ela vai sofrer variação de temperatura. A influência da pressão atmosférica na temperatura, né? Então, conforme a medida de altitude ela vai aumentando, automaticamente a pressão atmosférica ela diminui. E automaticamente vai ser alterado o quê? A temperatura necessária para que ocorra a mudança de estado da matéria. Então, vamos pegar um exemplo aqui para que você possa entender. Vamos pegar aqui o exemplo da cidade de Santos com a cidade de São Paulo. A cidade de Santos, ela fica a 0 metros de altitude. A cidade de São Paulo fica a 750 metros de altitude. No caso, a pressão atmosférica em Santos é de 760. Já em São Paulo é de 700. Então, automaticamente, pela altitude em Santos ser diferente de São Paulo, o que vai acontecer? Vai haver uma alteração na temperatura para que aquela matéria ela possa mudar de estado. Por exemplo, na cidade de Santos, a temperatura de ebulição da água vai ser a 100 graus Celsius. Já em São Paulo, em que a altitude está a 750 metros acima do nível do mar, a temperatura de ebulição da água já vai ser de 98 graus Celsius. Ou seja, vai ser a uma temperatura menor, né? Ou seja, a água na cidade de Santos, ela vai atingir o processo de ebulição, digamos que de forma mais rápida, né? A uma temperatura bem mais rápida do que na cidade de Santos. Então, quando a água atingir 78 graus Celsius, aquela água já vai começar a entrar em processo de ebulição. Já na cidade de Santos, que está a 0 metros de altitude, ou seja, que está ao nível do mar, a temperatura de ebulição, ou seja, a água só vai começar a sofrer essa mudança de estado para ebulição quando ela atingir 100 graus Celsius. Então, só para a gente entender, né, dependendo da altitude dependendo da altitude do local, vai haver essa variação em temperatura para que ocorra a mudança no estado da matéria. Ou seja, quanto menor o valor da pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição de um determinado líquido. Aspectos quantitativos das transformações químicas. Então, quando se ocorre uma reação química, nós automaticamente sabemos que essas reações químicas elas vêm acompanhadas de evidências, né? Evidências essas que podem ser evidências físicas, né? Que você pode ver a olho nu ou não. E aí aqui se destacam algumas dessas evidências. Mudança de cor, exemplo aí das moedas, né? Você vê que é evidente a mudança de cor de uma moeda para outra. Então, com o tempo, as moedas elas vão escurecendo, né, devido à reação química de oxidação. A liberação de gás é outra evidência de reação química, né? Laboratório químico é muito comum a reação
com liberação de gás, fenômeno conhecido como efervescência. Então, é outra evidência a liberação de gás, quando você mistura, né, um elemento químico ao outro, às vezes essa liberação de gás é uma evidência de reação química. A liberação de luz, por exemplo, aí você tem a luz do vagalume, que é uma reação química, que os cientistas chamam de bioluminescência, né? Como você vê aí a criança, ela captura alguns vagalumes e eles emitem luz através de uma reação química que eles produzem. Outra evidência de reação química é a alteração de odor, né? Então você vê aí um peixinho em decomposição, esse peixe ele está apodrecendo, ou seja, ele está produzindo, né, elementos voláteis que vão dar esse cheiro característico de podridão. Então, a ausência desses sinais, eles nem sempre significam que não está ocorrendo uma reação química. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque não é porque você não está vendo algo acontecendo a olho nu que não está acontecendo uma reação química. Já falei para vocês em aula, então fiquem em alerta. Não é porque você não está vendo que está evidente que está acontecendo uma reação química que não esteja acontecendo uma reação química. Por quê? Porque nem todas as evidências são vistas a olho nu. E aí, como a gente representa, então, essas reações químicas? As reações químicas, elas são feitas dessa forma. Antes da seta, você tem os reagentes e depois da seta, você tem os produtos. Então, quando você tem mais de uma substância envolvida na reação, você tem que separá-las pelo sinalzinho de mais. Isso a gente viu durante as nossas aulas. E aí, numa reação química, você também deve, né, expor, informar o estado daquela substância. Se ela estiver no estado sólido, você coloca a letrinha S. Se ela estiver no estado líquido, você coloca a letrinha L. Se ela estiver no estado gasoso, você coloca a letrinha G. E se ela estiver em solução aquosa, ou seja, no seu estado líquido, você coloca AQ de aquoso. E aí, numa determinada reação química, nas reações químicas, nós temos duas leis que estudamos aí, que foi a lei da conservação da massa e a lei da proporção entre as massas. A lei da conservação das massas, ela é conhecida como a lei de Lavoisier. Essa lei recebe esse nome graças ao seu pesquisador, né, criador e estudioso, que fez a primeira vez a observação e criou essa lei. Essa lei, ela diz o quê? Que a quantidade de massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma, ou seja, a massa dos reagentes vai ser igual à massa final do produto. E essa lei, né, ela é conhecida popularmente por essa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, se você estiver fazendo uma reação química no sistema fechado, você não vai ter perda de massa do sistema inicial e nem do sistema final. Outra lei é a lei de Peirce, né, conhecida como a lei das proporções entre as massas. Essa lei recebe esse nome graças ao seu criador, e que dizem que em uma dada reação, a proporção em massas das substâncias que reagem e que são produzidas, ela é fixa, constante, invariável, independente da sua origem ou do modo de preparação. Ou seja, numa reação química, as proporções das massas para que haja uma reação para a produção de um elemento químico vai ser a mesma, não vai variar. Vamos agora, então, revisar a unidade 2, estrutura da matéria. Então, como você já sabe, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que você imaginar no nosso universo é matéria. E essa matéria ela é constituída de partes muito pequenas, chamadas de átomos. E esses átomos também são formados por partículas que a gente não consegue visualizar, por partículas subatômicas
chamadas de elétrons, de prótons e de nêutrons. Então, dependendo de como essas partículas interagem com a outra, há a formação de diversas substâncias. E aí, durante muito tempo, os pesquisadores se dedicaram a explicar a estrutura da matéria, ou seja, se dedicaram a explicar como essa matéria era formada. Então, no intervalo de tempo grande, né, há muito tempo atrás, foram criados modelos atômicos, ou seja, modelos para se explicar a estrutura da matéria. E um desses pesquisadores foi Dalton, né? Ele fez vários trabalhos e nessa teoria que ele criou, ele fez um resumo de vários postulados, em que dizia o quê? Que a matéria é constituída de partículas muito pequenas, denominadas de átomos, e um conjunto de átomos com a mesma massa e tamanho representa as mesmas propriedades, né? Que constitui um determinado elemento químico. Outro ponto também da sua teoria é que elementos químicos diferentes apresentam átomos com massas, tamanho e propriedades diferentes, e que essa combinação de átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes em uma proporção de números inteiros origina uma substância. Então, a teoria nada mais é que explicações para, né, fazer com que a gente possa entender como que é a formação ou como se dá, né, a explicação de determinado processo. Então, os pesquisadores, eles trabalharam, né, em cima desses modelos atômicos para se explicar a composição, né, a estrutura atômica, a estrutura da matéria. E aí o primeiro pesquisador foi Dalton, que fez esse modelo atômico. E aí, em seu modelo atômico, Dalton descreveu o átomo como uma partícula fundamental, maciça, esférica, que não podia ser criada, ela não podia ser destruída, nem dividida, muito menos transformada em outra. E aí, esse modelo aqui, chamado popularmente como bola de bilhar, é o modelo atômico de Dalton. Então, com o modelo atômico de Dalton, é possível afirmar que a combinação de átomos de um mesmo elemento químico tem uma substância simples. Agora, quando eu tenho uma combinação de elementos químicos diferentes, ou seja, com átomos diferentes, eu já tenho uma substância composta. E aí, lá no final do século XIX, né, evidências experimentais também criadas através de experimentos com tubos catódicos. Thomson, então, que foi esse pesquisador, Joseph Thomson, criou também o seu modelo atômico, em que ele dizia que o átomo ele deveria ser formado por uma esfera de forma uniforme, né, de carga positiva, e que eram incrustados os elétrons de carga negativa. Esse modelo atômico de Thomson ficou conhecido como o modelo atômico de Pudy-de-Passas. Eu falo muito que esse modelo, eu descrevo ele como um panetone, né? Você tem ali a massa do panetone, que é a massa positiva, e as frutas cristalinas são os elétrons de carga negativa. Então, Thomson descreveu o átomo dessa forma em seu modelo atômico, como uma esfera uniforme de carga positiva, que tinha, né, elétrons de carga negativa incrustados. Thomson foi o primeiro pesquisador a descobrir que os átomos eles possuíam carga elétrica. Outro modelo atômico foi de Ernest Rutherford, né? Nessa época em que ele criou seu modelo atômico, ele descobriu que os elementos químicos eles produziam, e determinados elementos químicos produziam radiação. E aí ele descreveu no seu modelo atômico que o átomo ele possuía uma região central de núcleo, que era uma bolinha pequena e maciça, né, na qual tinha carga positiva,
que depois, mais à frente, foi denominado de próton, e que essa massa total do átomo estava concentrada no núcleo, e ao redor, né, haveria uma região externa que ele chamou de eletrosfera, em que aqui eu tenho na eletrosfera os elétrons de carga negativa. Esse modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Já o modelo atômico de Bohr foi um modelo em que Bohr descreveu que o átomo, né, ou seja, Bohr melhorou o modelo atômico de Rutherford. Então ele pegou o modelo atômico de Rutherford e fez uma melhoria, né? Então no seu modelo atômico Bohr descreveu que ao redor do núcleo, né, haveria camadas que ele chamou de níveis de energia e que cada camada dessa comportava um número máximo de energia, ou seja, um número máximo de elétrons. Esse modelo também foi um modelo criado a partir do modelo atômico de Rutherford. E aí ele descreveu que os elétrons eles ficavam aqui nessas órbitas que ele chamou de eletrosfera e que eles ficavam, que cada camada dessa, que cada nível energético desse possuía uma quantidade específica de elétrons em suas camadas, a qual ele relatava que eram níveis de energias bem definidos. E aí hoje a gente tem um modelo atômico na visão moderna, que é o modelo atual, né? Nesse modelo atual, a gente já pode dizer o quê? Que o modelo atômico ele é formado pela região central, que é o núcleo, onde eu tenho o valor da massa total do átomo. Nessa região central do núcleo eu tenho as partículas prótons e nêutrons, prótons de carga positiva e nêutrons são nêutrons, não possuem carga. Ao redor eu tenho a região da eletrosfera, que é formada por níveis de energia, ou também chamada de camadas da eletrosfera, ou também chamada de camadas eletrônicas, e que esses elétrons ficam aqui espalhados nessa eletrosfera, e que cada camada dessa possui um limite máximo de elétrons, ou seja, um limite máximo de energia. Então é isso, meus queridos. Agora vamos para a nossa avaliação. Boa prova para vocês.